Oi, gente querida, que prazer estar aqui com você mais uma vez e hoje para dar continuidade à série de pregações a respeito de batalha espiritual. E o título é Os Nomes, as Classificações dos Anjos Caídos, né? Entre parênteses, demônios. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que não se inscreveu ainda, para se inscrever no meu canal, para clicar no sininho e também para compartilhar. Assim, não só você vai receber os vídeos próximos, mas também muita gente. Amém? Primeiro nome, o nome mais comum que a gente vê para os anjos decaídos são demônios, né? O demônio ou demônios no plural. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Aqui a palavra de Deus está deixando claro que outros deuses, ídolos, né, que são adorados pelos povos, são, na verdade, enganos, né? Porque na verdade o que está por trás são demônios, tá? O segundo título também que a gente vê nas escrituras são sátiros, ou seirim no hebraico, né? 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, diz assim: Jeroboão construiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Bom, Jeroboão é aquele capitão, né, de Salomão, que quando Salomão morre, ele rompe com o filho de Salomão, Reoboão, faz uma cisão, uma guerra civil, leva 10 tribos para o norte e com muito medo de que o povo que agora servia a ele fosse adorar em Jerusalém, ele construiu 2 lugares de adoração, um em Betel, o outro em Tel-Dan, lá no norte de Israel, e ele fez altares para demônios, inclusive falando aqui, né, dos sátiros e bezerros. Mas a Bíblia diz que são demônios que estão por trás disso. Isso tanto é verdade que até hoje, gente, aquelas estrelas de 5 pontas tem a figura do bode. O deus Baphomet, que nada mais é do que Satanás, ele também é visto como a figura de um homem, metade um sátiro, né? Metade do corpo de homem, com bode, com chifres, mas no corpo de um homem. Então, demônios são apresentados assim, dessa maneira. O terceiro tipo, né, de nomes, então falamos de demônios, de sátiros, de anjos do diabo. Mateus 25, 41, Jesus diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui fica claro que estes anjos caídos, eles são a propriedade do diabo, né? E eles vão para o inferno, juntamente com Satanás, e o lago de fogo aqui fica claro que não foi preparado para os seres humanos, mas para o diabo e os seus anjos. O quarto título que a gente vê nas escrituras são os anjos que não guardaram o seu estado original. Judas, versículo 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Alguns teólogos afirmam que estes são aqueles anjos que conseguiram, que tinham uma capacidade, né, de se tornarem seres de carne e osso, e eles tiveram relações sexuais com as mulheres, né, as filhas dos homens, né? Gênesis 6 falam dos filhos de Elohim, seriam esses anjos, e que se juntaram com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres, e tiveram os chamados nefilins, tá? Estes anjos, bem como os seus filhos nefilins, que é o plural de caídos, né? Esses demônios estão aí guardados, amarrados lá em trevas, né, no abismo, aguardando o juízo final. Mas é um outro tipo de demônios, uma outra classe de demônios. O quinto título para
esses anjos caídos é o título de espíritos familiares. Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 diz assim: Deus, ele fala que quando eles entrassem na terra que o Senhor ia dar para eles, que eles não deveriam copiar as abominações que aqueles povos faziam. E aí ele começa a descrever, né? E ele fala que eles não deviam consultar nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Aqui a palavra mágico no hebraico é yadani, aqueles que conhecem e adivinham. Pessoa que tem um espírito familiar de adivinhação. E aqui vale a pena fazer um comentário. Vocês já perceberam que algumas vezes em sessões espíritas, a pessoa que baixa lá, né, a pessoa não, o espírito que baixa, ele sabe tudo da vida da pessoa? Como é que ele sabe? Muita gente acredita mesmo que aquele parente querido que morreu, não é um parente querido que morreu. Jesus deixa claro lá na história do rico e o Lázaro, que quem está morto não pode voltar para avisar os vivos, e nem os vivos podem ter contato com os mortos, tá? Então, literalmente, são demônios que acompanham as pessoas e as famílias por séculos. Então, eles sabem tudo, sabem do teu comportamento, do que você fala, de como você age. Então, não é difícil para eles chegar e imitar uma voz. Ah, pastor, mas eles conseguem? Claro, o ser humano consegue. Às vezes você ouve uma pessoa imitando o outro, é igualzinho, que dirá um demônio, né? Então, quando Deus fala que não é para consultar, né, estes mágicos, na verdade é espírito familiar. Isaías capítulo 19, versículo 3 também diz assim: o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes. Aqui a palavra necromante, traduzido para o necromante, é ob, no hebraico, que também significa espíritos familiares, e ainda fala dos feiticeiros. Então, gente, demônios podem acompanhar famílias e saber tudo dessas famílias para que eles possam, através desse conhecimento, enganar as pessoas, tá? E não só enganar, como oprimir também. A gente vê famílias inteiras sofrendo com os mesmos problemas. São demônios de briga, por exemplo. Aí você vê uma geração após outra, as pessoas não se entendendo, brigando, abortos espontâneos. Você vê claramente que existem enfermidades, né, que acabam acometendo muitas gerações da mesma família, espíritos familiares. Sexto lugar, espíritos imundos, tá? No grego é kartatos. Aqui dá a ideia de ser uma palavra de espíritos impuros, imorais, né? Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer que nós estamos falando de guerra espiritual. Quando uma pessoa se converte, Satanás não tem mais autoridade sobre a casa dela, por exemplo. Antes ele tinha a chave da porta, ele entrava quando queria. Agora, ele, para entrar, ele tem que pedir. Então, qualquer demônio que venha para entrar na tua casa, seja um espírito familiar que quer trazer os mesmos problemas dos seus antepassados, eles vão entrar só se você deixar. Só se você abrir a porta para eles. E você abre a porta para eles quando você cede aos pecados e às tentações. Eles não têm mais acesso a nada que é seu, a menos que você dê autoridade. Não se esqueça que Deus trabalha com o princípio de autoridade. Se você está debaixo da autoridade de Deus, Satanás não tem acesso a você. Mas se você cede a uma tentação, aquela área de tentação, ele vai ter acesso e vai te dominar. Então, muita gente que se converte acaba caindo nos mesmos pecados dos seus antepassados porque cedeu à tentação, tá? Então, se você, por exemplo, veio de uma família em que teu bisavô separou, seu avô separou, seu pai separou, repreenda isso na tua vida e diz: aqui não, morreu aqui o teu trabalho, vai procurar outra família, porque aqui você não tem mais autoridade. Mas tem que resistir a todas essas tentações, tá? E também,
você pode resistir até quando esses espíritos, eles trazem tentações na área de moralidade, tá? Mateus 10:1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos. Essa imundícia, essa sujeira aqui não é física, está falando de imundícia cerimonial, portanto, fala de demônios que são impuros, tá? E que trazem toda sorte de impureza, inclusive nessa área imoral, da sexualidade e tal. Mas eles também são espíritos que acabam trazendo doenças. Então, esses espíritos imundos também são espíritos que impõem uma série de enfermidades. Os 7 títulos dos demônios aqui são espíritos malignos. E no grego é poneros. Poneros é uma tradução da palavra poneros grega que significa que impõe muitos trabalhos, que impõe muitos aborrecimentos, fadigas, tormentos, que causam dores, problemas, doenças, cegueira. Ou seja, eles são malignos porque eles não pegam leve, gente. Eles pegam pesado. E muita gente sofre, né, a atuação desses demônios e acredita que está tudo bem. Não, é natural, é a vida que impõe essas coisas. Mas olha lá, Lucas 7:21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, aqui poneros, e deu vista a muitos. Ou seja, as enfermidades desses indivíduos, muitos deles, eram resultado desses demônios. Lá em Atos capítulo 19, versos 11 a 13, a Bíblia diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, que a unção de Paulo nos lenços, né, provavelmente no suor dele, curava as pessoas, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos, aqui poneros, né, se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Tá? Paulo, a unção de Paulo, curava enfermidades e expulsava os demônios também. Então esses espíritos malignos, eles não só causam enfermidades, mas também possessões. O 8º título é Espíritos enganadores. Entre parênteses, espíritos de sedução. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, agora, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu preciso fazer aqui alguma observação importante. Primeiro, nos últimos dias haveria apostasia. Apostasia é uma palavra para divórcio. Aqui não é um divórcio de um casamento físico, não, divórcio espiritual. É a ruptura com Deus. Agora, quem provoca isso, essa ruptura com Deus? Demônios, espíritos de engano e espíritos sedutores. Agora, é importante dizer que se alguém já foi divorciado, então porque foi casado. Aqui eu vejo literalmente pessoas que eram crentes e que por causa desses espíritos de engano foram cedendo. Chega uma hora que elas falam: não quero mais Deus, não quero mais Jesus, e já era, meu irmão. Aí não tem volta, tá? Mas esses espíritos, eles não são aqueles espíritos que vêm põe doença, não. Eles são enganadores, eles são sedutores. Eles começam com aquela conversinha que Satanás começou com Adão e com Eva. Olha, Deus falou isso, que você vai morrer no dia que você comer do fruto. Mentira. Deus está escondendo o leite. Na verdade, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. Vão lá e comam. É a sedução e a mentira. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Existem pessoas que estão sendo enganadas e seduzidas. Eu vejo ovelhas minhas, que no passado eram ovelhas cheias de paixão, cheias de fogo do Espírito de Deus, e hoje estão frias, intelectualizadas. Esse é o espírito da apostasia. Então, se você vê na tua vida que começou a esfriar, começou a acreditar nessas ideologias, nessas filosofias humanas, cuidado, esse espírito é de engano, esse espírito seduz e o objetivo dele é levar à morte, tá?
A palavra planos, que significa enganadores, também dá a ideia, além do fato dele seduzir e enganar, que ele é um espírito errante, que fica aqui e acolá, e que o objetivo dele é mudar as pessoas, no sentido de mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e mudar até as suas convicções e crenças, tá? Esse espírito sempre deseja levar a pessoa ao erro e, por final, que eles querem levar a pessoa até a morte. O 9º título é o título dos demônios, né? Eu quero dizer para vocês que esse é o título mais comum, tá? Aparece 75 vezes no Novo Testamento, mais um monte de vezes no Velho Testamento, e existem algumas teorias a respeito dos demônios. A primeira teoria é que eles são espíritos de homens enganadores, seres humanos que morrem e aí ficam enganando por aí, que na verdade eles não são aqueles anjos caídos, eles são pessoas mesmo, que ficam vagando por aí e ficam enganando as pessoas, tá? Mas isso não faz sentido na Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que pessoas que morrem sem Jesus vão para o Hades, que é a palavra grega, né, no Novo Testamento, ou Sheol, que é a palavra hebraica do Velho Testamento, ou seja, é um lugar onde os perdidos ficam esperando o dia do juízo. Está lá em Salmos 9:17, diz assim: os perversos serão lançados no inferno. Esta palavra no original é Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus, ou seja, todo mundo que morre sem Deus vai para o Sheol no Velho Testamento ou Hades no Novo Testamento. E agora eu vou ler um texto do Novo Testamento que é Lucas 16:23. No inferno, aqui Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui é a história que Jesus conta do rico e o Lázaro. Tá? Ele já está no Hades, que é o Sheol, e ele olha para lá, para o lado bom, né? Porque naquele tempo havia um abismo, de um lado ficavam os perdidos e do outro lado os salvos, e ele vê do outro lado, né, no seio de Abraão, o Lázaro, que andou com Deus, que tinha fé e daí por diante. Ou seja, aqui fica claro, tá, que a teoria de que esses demônios são pessoas que morreram, pessoas más que morreram, já caiu por terra, tá? Porque todos os que morreram sem Jesus vão ficar lá no Hades ou no Sheol e não viram demônios e tampouco ficam, né, tentando as pessoas. A segunda teoria é que são espíritos de uma raça pré-adâmica, ou seja, de pessoas também, de hominídeos, de outros seres parecidos com os homens, mas que não eram exatamente como homens, que existiam antes da criação de Adão. Essa teoria também é furada, gente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Que está falando do contraste de Adão e de Jesus, né? Entretanto, a Bíblia diz claramente que ele é o primeiro homem. Não houve outros homens, outros seres que Deus criou como homens. Não houve, tá? Aí você vai dizer, mas e esses hominídeos, esses fósseis, querido? Tudo balela. Às vezes você vê um fóssil, você vê lá ele feito de gesso, ou até mesmo de barro, seja cerâmica. Gente, eles pegam um pedaço de uma mandíbula de um animal e reconstroem inteirinho por causa disso. Desculpe, há muita forçação de texto nisso aí. A Bíblia diz claramente que o ser humano, Adão é o primeiro homem, não tinha homem antes dele, tá? A terceira teoria é que esses demônios são os chamados anjos caídos que se juntaram, tá, às filhas dos homens, tá, e produziram os nefilins, né? Essa teoria também não tem sentido, queridos, porque a Bíblia diz que esses demônios, esses anjos caídos, eles já estão em cadeias, no abismo, aguardados para serem julgados por Deus no dia do juízo. Então, é muito importante que vocês entendam que essas teorias não têm respaldo na Bíblia. Qual é, então, a ideia, a melhor de todas as teorias, o melhor entendimento sobre os demônios? Bom, os anjos caídos, ou seja, aqueles que batalharam contra Deus, 1/3 dos anjos, tá? Não ficaram com Deus e seguiram a Satanás. Estes anjos se tornaram demônios.
Não aqueles que estão em trevas e nem tampouco aqueles últimos que vão ser soltos na grande tribulação. Todos os demais são chamados demônios. Agora, para que a gente está estudando sobre eles? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra esses demônios de vários ranks e de várias classes. O que eu quero dizer para você, meu querido, o demônio mais simplesinho que existe, ele é muito mais poderoso do que você. Então, para você enfrentar a batalha espiritual, só tem um jeito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse jeito inclui você colocar a armadura de Deus, e dentro dessa armadura de Deus existem vários utensílios da armadura que são de defesa, mas tem um utensílio que é ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se esqueça, Jesus venceu Satanás lá no deserto pela palavra, citou a palavra, porque a palavra tem poder. Satanás não resiste à palavra. E por último, lá no Apocalipse, a Bíblia diz que aqueles que serão perseguidos pelo diabo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, meu querido, não tem guerra espiritual sem palavra. Você deve falar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, repreender através da palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida vitória sobre toda e qualquer guerra espiritual. Você, sabendo que esses demônios existem, resista a Deus, resista ao diabo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, você que está entendendo que batalha espiritual é algo que acontece na nossa vida, querido, não enfrente a vida simplesmente com inteligência humana, com capacidade humana. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando eu vim ter convosco, eu não vim falar com palavras de persuasão e nem inteligência humana, mas com poder de Deus e demonstração de Espírito. Enfrente o poder das trevas, estando firme em Deus, santificando a sua vida, usando a armadura. Pelo nome de Jesus, você vai com a palavra e Deus vai te dar a vitória em todas as suas batalhas. Não se esqueça, Satanás quer destruir a tua vida, quer destruir a tua família, quer destruir o teu ministério, quer destruir o chamado de Deus para a tua vida. Fica firme, não desiste, porque a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Um beijo grande no teu coração, Deus te abençoe.